Salve, salve, sexto ano! Na nossa videoaula da disciplina de redação hoje, entraremos num gênero textual relato de viagem, que é um gênero muito bacana e com certeza vocês vão gostar. Vamos que vamos! Bom, para iniciar esta videoaula, eu começarei com um texto que diz o seguinte: um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu, para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor e o oposto, sentir a distância e o desabrigo para estar bem sobre o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece, para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como o imaginamos, e não simplesmente como é ou pode ser, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Ame Frank. Ou seja, nós precisamos viajar para conhecer melhor o mundo e pararmos de achar que o nosso é o único que existe como parâmetro para julgamentos errôneos e por aí vai. Então, vamos que vamos ao relato de viagem e essa disciplina que está ficando muito boa. Bom, e o que é um relato? Se a gente pensar no dicionário, a gente vai ver que o relato, a palavra relato, é um substantivo masculino e tem a ver com a ação ou efeito de relatar. Ou seja, eu relatar alguma coisa que eu vivi. Ele pode ser uma narração, onde eu narro, pode ser uma descrição, onde eu descrevo algo, uma explanação ou uma explicação feita oralmente ou também de forma escrita sobre uma situação ou acontecimento vivenciada por mim, que eu vi acontecer. A origem da palavra, ela vem do latim relatus. E como já falei, é a ação ou efeito de relatar. Então, o que seria o gênero textual relato? E aí a gente pode pensar em relato de viagem. O gênero textual relato é uma narração de experiências vividas. Logo, o assunto é abordado sob o ponto de vista de quem o relata, ou seja, o narrador. Se você faz uma viagem e vai relatar essa história, você é o narrador da história, porque você a vivenciou. E vamos aqui agora a um relato de viagem de Maurício Oliveira. Ele diz assim: esse foi, sem sombra de dúvida, o melhor passeio que fizemos na viagem e talvez um dos melhores da vida. Na parada que fizemos em Xangai, sobrevoamos as geleiras de helicóptero por uns 20 minutos. Pousamos no acampamento de cachorros de neve, localizado nas montanhas, e fizemos um passeio de trenó puxados pelos animais. Ou seja, o Maurício, ele, de forma breve aqui, claro que a gente não vai ler o relato todo, ele descreve, relata o que ele considera o melhor passeio da viagem dele. Então, vê como ele vai dizendo tudo o que aconteceu, e é assim que nós vamos fazendo um relato de viagem. E qual seria o objetivo do relato de viagem? Seria propor reflexões, explicar, orientar, opinar, influenciar o imaginário coletivo,
sempre com base na realidade. Ou seja, quando eu vou fazer o meu relato de viagem, eu reflito sobre o que eu vivi, explico para quem vai ler, oriento e opino sobre a influência do que eu vivi, e aí tá, a pessoa começa a ter esse imaginário coletivo de como foi aquilo, mas sempre baseado na realidade. Eu não vou criar um relato. Eu vou dizer como eu vi aquilo. É subjetivo, cada um pode ver de uma forma diferente. Então eu vou contar como eu vivenciei aquela história. Vejamos, por exemplo, mais um relato de viagem aqui para encerrarmos essa aula. Já ancorado na Antártica, ouvi ruídos que pareciam de fritura. Pensei, será que até aqui existem chineses fritando pastéis? Eram cristais de água doce, congelada, que faziam aquele som quando entravam em contato com a água salgada. O efeito visual era belíssimo. Pensei em fotografar, mas falei para mim mesmo: calma, você terá muito tempo para isso. Nos 637 dias que seguiram, o fenômeno não se repetiu. As oportunidades são únicas. M. Crane. Ou seja, aqui o Crane, ele relata um acontecimento de uma viagem que ele fez de quase 2 anos e vacilou, né? Ele não fotografou o fenômeno, pensando que aquele fenômeno ia acontecer de novo, e o fenômeno nunca mais aconteceu, pelo menos para ele ver. Então, quando fizermos nossas viagens, galera, vamos registrar tudo e nunca deixar para depois. E para finalizar esta videoaula, eu passo para vocês uma atividade, que é atividade do livro Gêneros, Leitura e Análise, da página 42 a 43. O título é Um Passeio em Paris. Vocês vão ler esse relato de viagem e vão realizar a atividade referente a ele. Galerinha, até a próxima. Tchau, tchau.